Olá pessoal, então estou aqui fazendo aquilo que eu me comprometi com vocês, porque um ambiente virtual até ainda há pouco eu não vi a nossa webconferência que tinha dicas para a AD. De qualquer forma, né, eu lembro que eu prorroguei a data para a postagem da AD, do dia 24 por dia 26, de domingo para terça-feira. Mas para ajudar vocês, eu vou fazer esta web aula dando algumas dicas. Vai ficar um pouco mais curta do que a webconferência. Então, vejam a webconferência caso ela fique disponibilizada neste final de semana. Espero que no sábado já esteja aí, ok? Então, vamos lá. Infelizmente, o site da Unisul há pouco estava travando, então eu vou fazer pelo um doc e não vou fazer aqueles passos de como ir até o ambiente e tal, porque eu não estou conseguindo acessar. Então temos aqui o arquivo de Word do documento. Vamos lá, então primeiras questões são sobre as datas. Eu sempre gosto de reforçar isso, né? Então, a data base da AD era dia 24. Passou, então, foi prorrogada para dia 26. Dia 26 é terça-feira, dia 24 é domingo agora. Né? Nada impede vocês entregarem no dia 24, ok? Mas o prazo agora, como base, que eu vou contar, é dia 26. Então, aqueles que entregarem até o dia 26, ou mais precisamente até a 1 hora da madrugada do dia 27, que é uma tolerância de 1 hora que eu costumo dar, para aqueles que deixam para em cima da hora, né, e às vezes tem algum problema, não aceita sal ambiente e tal, e aí passa da meia-noite e fica registrado lá que foi postado no dia 27, né, depois das 24 horas do dia 26, certo? Então, quem enviar até essa data, até essa 1 hora do dia 27, vai ter, caso tenha problemas na sua atividade, o direito de apresentar uma segunda versão. Pode entregar depois desse prazo? Pode entregar até a primeira chamada da avaliação presencial. Quando é a primeira chamada da avaliação presencial? Como está aí no nosso cronograma, tá? É no dia 30/9. E o que acontece com essas pessoas que entregaram como atraso, ou seja, depois da data base? A cada dia de atraso há um desconto de 2 décimos. Como aí entre o dia 26 e o dia 30 há pouco tempo, o desconto não vai ser muito grande. Depois do dia 30, eu não aceito mais, beleza? Então, eu não aceito mais a primeira postagem, evidentemente, porque aqueles que eu solicitar uma segunda postagem, eu vou indicar a data para enviar. Provavelmente vai passar do dia 30. Né? Geralmente eu dou 5 dias úteis para apresentar uma segunda versão. Não esqueçam também de preencher aqui o cabeçalho, tá? O nome do curso, porque às vezes tem alguns que não são do curso de filosofia, nome do professor, Carlos Euclides Marx, o nome de vocês e a data. A data, evidentemente, que vai ser considerada para efeito de ver se veio atrasada ou não, é a data que tiver registrada lá no ambiente virtual de aprendizagem, no EVA. A data da postagem no EVA, não essa data que está aqui. Bom, então vamos ler o enunciado. Como forma de ponto de partida ou mapeamento de algumas relações entre inteligências artificiais, AIs, máquinas e seres humanos, leia inicialmente a resenha de Eduardo Camargo, disponível nesse link aí e acessado aí nesta data, 22/5/2017. E posteriormente desenvolva o que é solicitado abaixo. Então, vocês vão ler uma resenha, evidentemente como isso é um ponto de partida,
é algo que vai dar uma luz para vocês sobre o tema, né, que está aí. O tema, então, é a questão da relação entre máquinas e seres humanos, tá? A partir da inteligência artificial. Como esse texto é um mote, ele deve ser referenciado, deve aparecer na escrita de vocês. E aí vamos ver. Podemos pensar com alguns teóricos contemporâneos que as máquinas construídas pelo homem são prolongamentos do corpo humano. Por sua vez, é este corpo que, entre aspas, está no mundo e estabelece relações com o meio. Tais relações são as constitutivas da consciência. Consciência é sempre consciência de algo, entre aspas, disse Edmund Husserl, um pensador de 1800 que nasceu em 1859 e morreu em 1938. Logo, é um pensador contemporâneo. O que nos leva a pensar máquina, corpo, mente, consciência. Isso aí está infinizado para entrar na linha dessa ideia que está aí no pensamento de Husserl, tá? Como aspectos complementares e integrados. Notem, o hífen garante mais ainda essa ideia da complementariedade e da integralidade. E agora, o que você tem tem um enunciado aqui. Primeiro, no primeiro parágrafo tem uma proposta de você ler uma resenha. Diz que essa resenha traz algumas coisas para a gente pensar. Depois há um enunciado levantando uma certa hipótese dessa relação. E aí? O que vai fazer? Compare essas afirmações acima, né, a do parágrafo de cima, com a visão cartesiana de relação corpo e alma. Faça isso se utilizando também de alguns aspectos apresentados na resenha indicada e no material didático. Logo, notem, aqui está claro que você deve usar tanto a resenha como algum aspecto das leituras indicadas nos roteiros de estudo. Claro, as leituras que têm a ver com isso, com o recorte que está se propondo. Por exemplo, a parte do livro texto que fala sobre o pensamento cartesiano, que fala sobre a fenomenologia de Husserl, ou a fenomenologia em termos mais gerais. Então, essas partes podem ser tomadas, sempre lembrando que se você toma de lá, mesmo que seja de forma indireta, você deve referenciar estas fontes. Então, o material didático disponibilizado, né, pela unidade de aprendizagem, demonstrando, entre outros aspectos, como a noção husserliana aparece na resenha indicada. Então, tem mais uma coisa, você vai trazer aspectos do livro didático e da resenha e vai mostrar como a noção de Edmund Husserl aparece de alguma forma na resenha. Uma noção de Edmund Husserl está indicada aqui, consciência é sempre consciência de algo, né? É essa ideia de intencionalidade, né? Então, a consciência é sempre intencional, tá? Então, vejam se isso aparece no texto, como aparece, e outros aspectos que remetem ao posicionamento de Husserl, tá? O texto pode apresentar uma comparação entre os e outros autores, mas deixem claro que esta comparação é feita no texto da resenha. Por sua vez, o que é uma resenha? Uma resenha é a apresentação de forma sintética de um outro texto, pelo resenhista. Então, aqui a gente tem um texto remetendo ao outro. E você tem que deixar isso claro para o seu leitor. Se por um acaso você achar que é importante aprofundar um pouco mais alguns aspectos que estão na resenha, e para isso você vai ler alguns textos ou parte do próprio texto resenhado, você deixa isso claro na sua
escrita, referenciando agora a fonte original e não a fonte da resenha, ou seja, a fonte resenhada e não a fonte da resenha, ou a fonte, o autor da resenha, mas sim o autor do livro que foi resenhado, beleza? Então aqui uma observação destacada, é importante que o seu texto deixe claro qual foi seu percurso, para que um leitor que não tem as fontes que você vai tomar para a sua escrita, possa fazer, ao menos em parte, gente, seu percurso de leitura. Essa medida use marcas de referenciação, é o que eu estou reforçando aqui. Sempre que você citar, direto ou indiretamente, trazer ideias, direto ou indiretamente, dos textos pesquisados, seja o material didático, seja a resenha, seja o livro que foi resenhado, ou parte do livro que foi resenhado, ou mesmo alguma outra fonte que você acha importante trazer, use marcas de referenciação para indicar isso. Se for uma transcrição literal, vocês sabem, 3 linhas, entre aspas. Mais de 3 linhas, afastamento diferenciado. E essas regrinhas vocês podem ver lá naquele manual Trabalhos Acadêmicos na Unisul, como indica aí nas orientações abaixo. Então, vamos ver as orientações. O texto deve ser de cunho dissertativo argumentativo, apresentar um título próprio e as referências bibliográficas. Sempre lembrando, né, gente, a referência bibliográfica não é suficiente para dizer que você usou determinadas fontes. As marcas de referenciação devem aparecer ao longo do seu texto quando você traz ideias de determinados textos. Então, não basta fazer a lista ao final das referências bibliográficas. Contudo, para essa atividade, a lista das referências bibliográficas, fontes ou obras consultadas, como vocês queiram intitular lá no final, é obrigatória. O título também é obrigatório, com uma seguinte ressalva: esses dois não servirão como elementos para a contagem das linhas. E aí vai, outra orientação: o texto deve ter entre 35 e 70 linhas. Ah, professor, eu passei um pouco de 70. Pode? Pode. Não muito, mas pode. Não pode ficar menos de 25. Aí vai ser muito prejudicado se o texto tiver menos de 25 linhas, ok? Até porque pelo recorte aí 25 até é pouco, né? Então, ser redigido na modalidade padrão da língua portuguesa, então precisa um português extremamente refuscado e tal, mas é bom que vocês cuidem com a concordância, com a pontuação, com a acentuação, com a digitação, às vezes, de espaço, né? E com alguns aspectos formais do texto acadêmico. Então, respeitar as normas da ABNT, as principais aí são as referentes à citação, forma de como ordenar os dados das referências bibliográficas. Isso você encontra aí nesse manual, Trabalhos Acadêmicos na Unisul, que está disponível lá no site da Biblioteca da Unisul. Tá? Eu botei aí até o link para vocês acessarem. E aí uma fonte com tamanho e a margem para eu ter uma ideia, né, ou ter um padrão para a contagem das linhas. Senão, alguns fazem com um espaço, alinhamento muito curto, letra muito grande, né, e aí não dá para fazer parâmetros de comparação neste caso. Então, para um critério formal, para padronização, usem a fonte Times New Roman, tamanho 12, e as margens do arquivo 222. Tá? Todas as margens superior, inferior, esquerda e direita, 2. Então, gente, é isso. Na webconferência eu reforço, tá? Eu até falei mais algumas coisas, houveram perguntas, porque tinham algumas pessoas participando, então eu espero que ela esteja disponível para vocês. Tá? De qualquer forma, estou reforçando aqui alguns aspectos importantes para a boa escrita, a adequada escrita do texto. Bom final de semana para vocês aí. Até mais.